esses tópicos, diferente do que a gente vai fazer nesse semestre. Então, primeira coisa que você deve fazer, aqui em cima na engrenagemzinha, aqui você vai clicar nela, vai vir aqui em editar configurações da sua disciplina. A data de início do curso é bastante importante, porque é ela que vai definir todo o cronograma das suas aulas. Então, eu vou colocar aqui a minha aula, vamos supor que ela é de terça-feira, então vou colocar aqui que ela começou no dia 4 de agosto de 2020, e aqui no formato do meu curso, ele não é de tópicos, ele é um formato semanal, porque eu leciono semanalmente para os meus alunos. Aqui eu vou deixar a seção escondida, são completamente invisíveis, depois vou mostrar para vocês como funciona isso, e mostrar todos os tópicos em uma única página. Vou dar um salvar e voltar. E aqui agora, cada janela vem com a data das minhas aulas. Então, minha aula que é de terça-feira, ela é no dia 4 de agosto, e ela vai se estender até a segunda-feira, 10 de agosto. Minha próxima aula é dia 11 e vai se estender até o dia 17. E assim por diante. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que isso aqui vai servir até como um diário de classe para vocês. Vou mostrar isso aqui pronto daqui a pouco. Bem, o Diogo falou da ambientação. A ambientação, você vai colocar sempre aqui nessa primeira janela, que a gente chama janela geral. Para isso, o professor, toda vez que for mexer na página, ele vai vir aqui nessa engrenagem, vai clicar ativar edição. E aí, nessa primeira janela, eu vou dar os informes iniciais da disciplina. Então, vou clicar aqui em adicionar uma atividade ou recurso e vou colocar um rótulo, vou colocar aqui um rótulo, adicionar. Primeira coisa, vou colocar o nome da minha disciplina. Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Vou definir esse nome da disciplina como um cabeçalho grande. Vou selecionar todo ele, vou colocar em negrito. Clico aqui na setinha, centralizar. Veja, é mais para você ter uma ideia, uma noção do que eu posso fazer. Então, aqui na sequência, eu vou colocar o nome do professor. Aqui na sequência, eu vou colocar o nome do professor. Aqui no nome do professor, eu vou colocar um cabeçalho médio, um tamanho intermediário. Vou centralizar também. E aqui na próxima linha, eu vou colocar uma mensagem para os meus alunos. Sejam bem-vindos ao nosso ambiente virtual. Vou centralizar também e vou colocar ele aqui com um cabeçalho pequeno, um cabeçalho menor. E aqui, se eu quiser também, a formatação, como vocês acharem melhor, sem negrito. E finalizando aqui, colocar segundo semestre de 2020. Vou centralizar e vou salvar. Bem, aqui ficou o cabeçalho da minha disciplina. Esse avisos é um fórum que eu chamo de mural de avisos, onde só o professor posta nele, informações, recados que ele precisa passar para os alunos. Eu vou colocar aqui avisos aqui para baixo, e aqui na sequência eu posso adicionar, como o Diogo falou, posso adicionar aqui o plano de aula da disciplina, posso adicionar o calendário escolar, posso adicionar vários links informando para o aluno o que ele tem de estrutura dessa disciplina. Eu vou te mostrar um completo desses, aqui eu estou começando a formatar agora. Uma coisa que me perguntaram, acho que foi a professora Ana Cristina me perguntou, como que eu faço para tirar esses adolescentes aqui da minha página, do meu curso. Então, você vai fazer o seguinte, quando você vir aqui, deixa eu te mostrar como fica, antes de como faz. Entrei aqui no painel,
um painel, e aqui tem as minhas disciplinas. As disciplinas de vocês devem estar assim, com alguma cor, com o nome da disciplina. Porque a minha tem essas fotos, tem essas fotos aqui. Como que eu faço para colocar essas fotos? Então, vou voltar na disciplina. Como que você faz para tirar isso aqui e colocar uma foto que tem alguma coisa a ver com a sua disciplina? Você vai vir aqui novamente na engrenagem, editar configurações, e aqui eu tenho, ó, imagem do curso. Aí você vai subir uma imagem aqui que vai identificar, vai caracterizar aí o seu curso. Um detalhe, você vai testar essa imagem, porque a imagem que nós temos aqui, deixa eu sair daqui, a imagem que nós temos aqui é uma imagem de banner, então você vai ter que escolher lá uma imagem estreita, comprida, aí você vai testando para ver a forma como fica melhor aí na sua página. E depois, toda vez que um aluno for acessar a sua disciplina, ele vai estar mais ou menos aqui nesse formato, já com personalizado com o nome do professor, a imagem que você quer, o nome da disciplina, etc. Vou mostrar aqui, gestão por operações. Essa disciplina aqui eu lecionei no primeiro semestre, quero mostrar para vocês aqui, então, nessa parte de ambientação, eu coloquei o informe inicial, o mural de avisos, um fórum, uma área para o aluno guardar os arquivos dele. Aqui na apresentação da disciplina, ela ocorreu dia 9 de março, essa disciplina. Mostrei o plano de aulas, o calendário escolar e ensinei ele como trabalhar com o Moodle. Então, aqui, ó, dia 16 de março, a gente teve as aulas suspensas nessa semana, por causa da Covid. E aí, dia 23 de março, esse foi o conteúdo que eu lecionei. Então, eu tenho aqui informação de quando eu lecionei a matéria e quando ela ocorreu. Então, por exemplo, aqui no dia 20 de abril, a matéria que eu dei chama Previsão da Demanda. Conteúdo que eu normalmente preparo. Eu já fazia isso na aula presencial, eu usava sempre o modelo híbrido na aula presencial, e aqui para migração para aula virtual não tive grandes problemas, mas alguma coisa que é importante. Por exemplo, o Diogo mencionou, e todos os professores aí da área de educação sabem que cada aluno aprende de uma forma diferente. Tem aluno que aprende ouvindo, tem aluno que aprende vendo, tem aluno que aprende lendo, tem aluno que aprende fazendo exercício. Então, o que eu procurei fazer aqui no conteúdo da minha aula? Eu procurei colocar várias mídias diferentes. Por exemplo, aqui eu coloquei um podcast, onde o aluno pode só ouvir a matéria ao invés de ler. Então, vou colocar aqui um exemplo para vocês verem como fica. Capítulo 5. Previsão da demanda. Quais são os objetivos de aprendizagem desse capítulo? Entender a importância da previsão da demanda para a gestão. Então, ali é um podcast só com a parte de áudio para o aluno. Aqui na matéria teórica, às vezes eu coloco o meu material próprio, às vezes eu coloco a biblioteca digital. Então, quando o aluno clicar aqui na biblioteca digital, nesse link da biblioteca digital, já vem exatamente o capítulo referente ao que ele tem que estudar, previsão da demanda. Então, está aqui o capítulo 5, é aqui que ele vai começar a fazer os estudos dele. Então, já vai direto para a página que eu quero que o aluno estude. Depois, eu posso colocar aqui algumas planilhas para aula, posso colocar videoaulas também. Então, aqui eu coloquei um tópico específico, que é o modelo média móvel, e aí o aluno pega e vai ter essa videoaula aqui sobre média móvel. Bem-vindo ao canal do professor Badaró. Nessa série de vídeos de gestão. Então, tenho áudio, eu tenho aqui a parte escrita, eu tenho aqui a parte de exercícios, aqui as videoaulas são tudo videoaulas curtas, sempre colocando tópicos específicos da matéria. Então, aqui eu tenho uma outra videoaula sobre modelo sazonal.
exercícios, respostas aos exercícios. Se o aluno tiver um tempo, ainda ele tem alguns outros vídeos e alguns outros textos que eu coleto na internet que possa colocar para ele. E todo final de aula, sempre no presencial como no virtual, ele deve fazer uma atividade, sobre esse conteúdo que ele aprendeu. E eu adotei, há anos atrás, a colocar atividade em todo final da minha aula, devido a uma reunião que eu fiz com os representantes de classe uma vez, e eles me disseram que eles só aprendiam quando eram cobrados. Se eu for dar uma aula, se não tiver cobrança, eles não vão estudar, eles não vão se engajar naquilo. E você colocando uma atividade no final, ele sabe que ele tem que ficar atento o tempo todo à sua aula, porque ele vai ser cobrado em relação àquilo que ele fez. E os alunos me falavam isso: Badaró, nós gostamos de ser cobrado por aquilo que nos é ensinado. Então, a partir daí, eu sempre coloquei no final de cada aula, uma atividade para esses alunos. Aqui, quando eu vou disponibilizar esse material para o aluno, eu não vou pegar e mostrar para o aluno tudo isso aqui, né? Vou colocar já o programa do semestre inteiro para ele, o que ele vai ter, o que ele vai aprender, senão ele acaba fugindo da matéria ao ver tanta coisa, tanto link que ele precisa entrar. Então, como que eu procedo? Como você pode proceder também? Então, vou te mostrar aqui algumas maneiras. Vou voltar lá no painel, vou pegar uma outra disciplina. Vou pegar essa aqui. Vou pegar uma disciplina de DP. Então, aqui na disciplina DP, novamente, aquela parte de ambientação. Aqui eu mostro um vídeo de como vai funcionar a DP. E aí a matéria da primeira semana. Só que eu não quero que o aluno veja a matéria da segunda semana, da terceira e da quarta. Então, eu venho aqui em editar e vou esconder a semana. Bem, o professor está vendo aqui, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Qual que é a visão do aluno? Então, eu vou te mostrar aqui como que o aluno vê. Para você saber como o aluno vê, você vai vir aqui no seu perfil e vai mudar o seu papel para estudante. Então, você vai aqui mudar o seu papel para estudante, e essa é a visão que o aluno tem. Então, ele vai ver a matéria aqui, que é a primeira que você postou, e as demais ele não vê. Ele sabe que tem matéria aqui nas próximas semanas, mas não está disponível para eles. Como que eu faço nesse caso? Depois que eu terminei essa semana de aula, ou alguns dias antes, ou após dar essa primeira aula, eu vou liberando cada semana sequencialmente. Então, eu libero a semana do dia 31, quando acabar essa semana, eu libero a semana do dia 7, e assim sucessivamente. Vamos voltar lá para o papel do professor. Então, clico aqui novamente, volto ao meu papel normal, e aqui eu consigo ver novamente todos os meus conteúdos e todas as minhas programações das aulas. Outra coisa que também a gente não deve fazer, que polui muito, o aluno também não gosta, deixa eu voltar aqui no meu painel, pegar uma outra disciplina. Custo de capital. Essa aqui. Se você pegar e aqui colocar toda a explicação da matéria num texto no meio da página que você vai lecionar. Então, o que você deve fazer? Você deve pegar esse texto aqui e colocar ele dentro de um link, Então, o Moodle te permite você fazer isso. Você pode vir aqui, deixa eu mostrar para vocês. Você pode ativar a edição, sempre, professor, tem que sempre ativar a edição. Você pode vir aqui, adicionar uma página ou recurso, e colocar uma página, e clicar aqui nesse recurso página. Você colocando aqui, você vai colocar o nome do link, então posso colocar aqui instruções da aula, e colocar todo aquele conteúdo aqui dentro.
Dessa forma, o que vai ocorrer? Deixa eu voltar lá. Dessa forma, o que vai ocorrer? Você vai tirar toda essa parte aqui de texto que você colocou na página e deixar tudo como link para o aluno entrar. Bem, vamos lá, né? Então, essa aqui é a parte que a gente pode começar a montar nas nossas disciplinas aí para o segundo semestre. Então, vamos liberar aí, porque se alguém quer comentar alguma coisa sobre isso daí, para a gente poder dar sequência. Deixa eu Ô, ver. Badá, Pode, não. para ocultar as disciplinas do primeiro semestre, como é que faz? Senão fica uma poluição lá, não dá nem para a gente entender. Se a gente não entende, muito menos o aluno. Beleza. Então, deixa eu voltar lá para te mostrar. Então, por exemplo, vamos supor que eu não queira mais que o aluno tenha acesso a essa disciplina no visual dele, eu vou fechar para ele, e para o próprio professor não aparecer mais no painel. O professor vai ter acesso, mas não vai ficar aparecendo diretamente no painel dele. Você vai vir aqui na engrenagem, você vai editar configurações, visibilidade do curso. Você vem aqui e ocultar. Você coloca ocultar, salvou, o aluno não vai ter mais acesso a essa disciplina e não vai mais essa disciplina aparecer no seu painel também. Era isso? Samuel? Era isso sim, Badá. Não, é que muitas vezes as disciplinas têm quase nome iguais, só muda o número Sim. final, aí você começa a pôr em lugar errado e traz prejuízo. Sim, é isso mesmo. Tá, aí já começa a complicar. Começa muita coisa, muita informação para a gente poder trabalhar. Professor, e se eu quiser resgatar essa disciplina que eu ocultei, como é que eu procedo o caminho para retornar? Tá legal, deixa eu colocar lá. Então, uma disciplina que você ocultou, você pode vir na página inicial aqui do site. A página inicial do site vai ter lá a graduação, vai ter curso, aí você define lá o curso e vai aparecer aqui para vocês todos os seus cursos, inclusive aqueles que estão ocultos. Então, voltando na página inicial do site, você pode vir por aqui, ou, se você quiser, pode digitar o nome do curso aqui, clicar vai, que ele vai te dar também esse resultado. Muito obrigada. Resultado oculto, nada, que é isso? Alguém gostaria de mais alguma coisa sobre... Oi, Badaró. Professor Fecchio, tudo bem? Oi, Fec, tudo bom a você? É o seguinte, eu tenho algumas perguntas, mas eu não sei se você ainda vai falar sobre elas. Se você for falar, esquece e a gente vê depois. Eu vou falar só Mas sobre por... avaliação, Fec. Daqui para frente, só avaliação. Tá. Então, uma coisa que eu não usei no semestre anterior, gostaria muito de usar agora, é a tal de lousa branca virtual. Segunda coisa é aquela avaliação, aquele quiz que você faz e avalia e já tem um gráfico ali para ver a participação do aluno naquele momento. Essa seria uma coisa também importante para a minha matéria, tá? Tá. E é isso, basicamente. Eu não sei se são todos os recursos do Moodle, né? Mas se A lousa forem... branca não. A lousa branca você vai ter que pegar e fazer um link. Deixa eu colocar lá para a gente poder falar. Apresentação.
A lousa branca, você vai ter que criar um link. Então, você vai vir aqui em adicionar uma atividade ou recurso. E aí você pode usar esse link aqui de ferramenta externa, esse link aqui de ferramenta externa, que ele vai te pedir a URL lá desse software, que é a lousa branca. Ele vai pedir a URL desse software, você vai clicar lá a URL, o que vai aparecer lá depois para o aluno? E para você também, vai aparecer só o link, aí você vai dar a denominação para esse link, e clicando nele, o que você vai fazer? O que vai acontecer? Você vai ser transportado para essa janela da lousa branca para poder descrever a disciplina. Então, como a lousa branca é uma ferramenta externa ao Moodle, o Moodle vai fazer apenas o link para você ir direto para essa ferramenta externa. Agora, aquele processo do quiz, você quer saber uma escolha dos alunos, é chamado de escolha. É essa atividade escolha aqui, vou adicionar aqui essa atividade escolha, vou dar um nome, vamos lá, aqui vamos lá, aqui de escolha. Algumas coisas que eu já fiz, né? Vamos colocar aqui. Quem você votaria colocar para os alunos para representante de sala? E aqui eu coloco as opções, então eu coloco quais são as opções dos pré-candidatos. E aí depois eu vou acrescentar algumas coisas aqui, como, por exemplo, a disponibilidade, a votação vai ser realizada quando? Então, eu posso colocar dentro de 5 minutos, imediatamente, aí eu vou habilitar aqui e vou definir em quanto tempo os alunos vão ter que interagir. Aqui nos resultados, eu posso ter o resultado só para mim, ou seja, não mostrar para os estudantes, conforme ele for votando, vai aparecer esse gráfico somente para mim, ou eu posso colocar aqui que os resultados ao estudante é só depois dele colocar a resposta dele, ele coloca a resposta dele, depois ele vê dos demais alunos. Eu posso colocar aqui que os resultados vai ser mostrado para ele só depois que todos fizerem a votação, e eu posso mostrar aqui os resultados vai aparecer sempre para ele. Então, quando ele for votar no aluno, ele já sabe qual é o percentual de cada aluno que está ocorrendo. Aqui eu posso publicar o resultado, que nem o Diogo publicou, apenas graficamente, um gráfico, sem mostrar quem votou, e aqui eu posso mostrar o gráfico e quem votou em cada um daqueles representantes. Depois, aqui você não precisa mexer nada, salvar e mostrar. Então, o que vai aparecer para o aluno? Que é que eu estou como professor. O aluno vai chegar e vai clicar em quem ele vai fazer a votação, em quem ele vai votar. Quando terminou o prazo que eu dei lá para votação, quando terminar o prazo que eu dei para votação, eu vou clicar aqui. Eu vou clicar aqui nesse link, quando terminar o prazo, e ele vai me dar o gráfico, daquela pesquisa que eu fiz. Eu coloquei votação, mas é só para exemplificar, né? Que cada professor tem a sua. Se quiser mais detalhes, então, que eu posso fazer um vídeo aí explicando com mais detalhes
esse recurso que a gente tem aqui dentro do Moodle. Professor Orlando, posso fazer uma pergunta? É o Ricardo. Claro, Ricardo, pois não. É o seguinte, voltando ali à lousa branca, eu vi que alguns colegas também tentaram no chat alguma coisinha, seria nessa linha, né? Então, eu aciono ali a ferramenta externa, que vai pedir pela URL, né? Agora, onde fica essa URL? Como é que... Poderia dar uma explicaçãozinha um pouquinho mais completa? Como é que a gente usa essa lousa branca? Onde é que eu encontro essa URL? Aí eu vou te ficar atirando aí, Ricardo, porque eu não estou utilizando, eu utilizo outros recursos, eu não utilizo a lousa branca. Mas só para poder exemplificar, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. É no Google Drive que se encontra? Sim. Tem um link já lá que foi colocado no outro chat. Sim. Deixa eu só pegar alguma coisa. Mas o que vai acontecer? Vamos supor que aqui seja o meu software da lousa branca. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui essa URL e vou jogar lá dentro do link meu do Moodle. Sim. Então, o que vai acontecer? A hora que eu tiver lecionando, vai aparecer aqui o link para a lousa, eu vou clicar, o Moodle vai me direcionar para a lousa, eu vou fazer todo aquele exercício lá na lousa com os alunos, quando eu fechar a lousa, ele volta aqui para o Moodle, onde eu parei. Sim. Tá bom, obrigado. Já ajudou. Sim, eu não utilizo aí, por isso eu nem tenho esse link aí da lousa, eu uso outros softwares aí para fazer isso. Tudo bem. Padaró, só mais uma perguntinha. Digamos que eu estou lá no Google Meet, por exemplo, dando a minha aula, certo, e aí eu quero fazer mais ou menos o que o Diogo fez. Eu dou 5 minutos e peço para eles responderem uma questão. Para mim anexar essa questão, eu vou aonde? No fórum? Não, no Escolha. No Escolha, tá. Escolha. Se é um quiz para você saber aí a predileção dos alunos em relação àquela questão que você colocou, e isso para o aluno, aí você escolhe o que você quer que o aluno veja em relação ao retorno desse quiz que você fez. Deu para... Enfim, deu para entender? Travou no meio, você estava bem na explicação aí. Tá legal. Então, por exemplo, eu vou adicionar lá a atividade escolha, e aqui na atividade escolha, eu vou terminar, durante a aula, fazendo em tempo real. Coloquei lá a pergunta que eu quero discutir com a classe, coloquei opções que ele possa ter, e aqui na disponibilidade, vamos supor que agora são 21h50, eu vou falar para eles, você tem 5 minutos para responder, depois de 5 minutos, ela vai encerrar. Então, se aguarda a atividade ao encerrar, deixa eu salvar e voltar, falta o nome, para colocar opções. Estou colocando alguma coisa genérica aqui só para a gente poder... E eu coloquei aqui, 21h55 vai encerrar. Então, eu vou salvar, voltar para o curso. Aqui está o link. Os alunos vão entrar nesse link. Eles vão entrar nesse link e vão votar. Opção A, opção B, opção C. Ele vota e grava a resposta dele. Ele fez o papel dele. Depois de 5 minutos, você vai vir aqui e vai clicar em o que você escolheu e você vai ter o resultado daquele quiz.
Ok. Eu posso pegar também do banco de dados, né? Se eu quiser, o quiz. Não, aí eu já usaria como um processo de avaliação que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu não usaria tá assim como um quiz para saber qual a predileção deles. O banco de questões eu já uso mais para avaliação. Eu não uso ali, porque aqui eu deixo eles, é mais para eu entender o que eles estão pensando em relação a uma determinada questão, e não se ele vai acertar ou se ele vai errar essa questão. Aí Badaró. a gente pode até fazer, Fé, o simulado, né? Que é uma das ferramentas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bacana, obrigado, viu? É isso, disponha. Tudo bem? Podemos falar sobre avaliação? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui essa disciplina em DP aqui, que ela já tem algumas questões que eu preparei. Quero mostrar algumas coisas que a gente faz errado para vocês poderem fazer o certo. Então, para eu ver o banco de questões, novamente, aqui na nossa engrenagemzinha, a mesma que eu cliquei para ativar a edição, para eu poder começar a mexer na minha página, a mesma que eu configurei a minha página. Eu vou clicar aqui em mais, e aqui eu vou escolher questões. Então, vou falar primeiro com vocês sobre banco de questões, para depois a gente falar de atividades, provas, questionários. Então, aqui eu tenho algumas categorias. Eu tenho a categoria aqui, primeiro bimestre, com 12 questões. Eu tenho uma categoria aqui, segundo bimestre, que ela está dividida em 12 exercícios e 8 questões teóricas, e assim sucessivamente. O grande erro que aí eu fiz e alguns professores fazem é colocar o nome da questão dessa forma, Q02, questão 4, questão 6, questão 8. Primeiro, que ao a gente montar um questionário para uma prova ou para uma atividade, as questões serão misturadas e essas questões não vai ser o mesmo número daquele questionário, daquela atividade, daquela prova que você deu. Já parte daí. Segundo problema, essa questão 2 refere-se ao quê? Putz, eu não sei, vou ter que olhar a questão, então vou vir aqui, vou editar a questão para saber o que se refere. Então, a empresa utiliza recursos de mão de obra, matéria-prima, energia, suas instalações para gerar bens e serviços. O que eu tenho que colocar aqui no nome da questão? Algo que me dê referência a essa questão sem eu precisar abrir a questão para olhar. Então, vou colocar aqui, gerar bens e serviços, Ctrl C, vou colocar aqui no nome da questão, gerar bens e serviços, e vou salvar. Ora, agora aqui, se tivesse todas as questões com os nomes do que ela se refere, eu não precisaria ficar entrando dentro de cada uma para saber o que é aquela questão. Eu teria aqui tipo um sumário, um índice, para eu poder trabalhar esse banco de questões. Quando a gente tem um banco de questões pequeno, ainda tudo bem. Agora, por exemplo, eu tenho um banco de questões com mais de 1000 questões aí que eu tenho feito nos últimos anos. Então, se eu não tiver uma referência, se eu tiver só códigos assim, fica muito difícil. Eu poder colocar aqui, por exemplo, essa questão é do livro tal, página tal, capítulo tal, exercício tal. Aí, pelo menos, eu tinha uma referência da onde eu peguei aquela questão. E não deixar com esses nomes aqui genéricos que você acaba sem saber do que se refere. Vou mostrar um outro problema aqui para vocês. Eu vou visualizar, deixa eu só visualizar essa questão, deixa eu ver. Essa questão tá legal. Ó, observe, aqui eu não coloco A, B, C, D, E, porque ela só polui o visual. A gente usava A, B, C, D, E, quando a gente pegava e dava isso daí por escrito ou impresso, depois você tinha que publicar um gabarito, então você falava primeira alternativa A, segunda alternativa C, e você tinha que fazer desse jeito. No caso do Moodle, ele vai embaralhar sempre essas questões, ele vai embaralhar sempre. Ele embaralhando sempre, o
que vai acontecer? Aquele A, B, C, D fica sem sentido, fica apenas poluindo aqui o nosso visual. Vamos dar uma olhada aqui, né, nessa outra. É a mesma. Vamos dar essa aqui. Só visualizar. Opa. O mouse obedece. Isso. Vou só pré-visualizar essa questão. Observe aqui essa questão. Ó, qual a situação histórica propiciou o aparecimento do empresário? Aqui eu coloquei aqueles ABCD só para você ver como polui a questão. E olha esse aqui, ó. Ele começou aqui o A e pulou aqui para baixo. O que aconteceu aqui nessa questão? Eu vou colocar uma alternativa qualquer, vou pedir para enviar e finalizar, apenas para eu fazer uma simulação. A resposta correta é a invenção, era essa mesmo. Eu vou começar de novo. Observe, ó, agora aquela questão que estava quebrada, ela caiu aqui para baixo. E ela fica desalinhada, fica muito ruim. Vou tirar as letrinhas aqui para você ver. Vou fechar esse preview. Aqui, ó, numerar as escolhas, eu deixo sempre sem numeração para não poluir o nosso visual. Vou vir aqui em pré-visualizar. Opa, eu tenho que salvar primeiro. Peraí. Eu vou salvar e vou pré-visualizar. Agora está sem o ABCD. Só que essa questão, ela continua fora de alinhamento, como não ocorria aqui. Por que isso acontece, Badaró? Isso acontece porque quando a gente vai montar o questionário, a gente deve ter, provavelmente, se você não vai escrever direto, você copiou e colou isso do Word. Só que aqui, na hora de colar, não é Ctrl+V para colar. No Moodle, para colar, é Ctrl+Shift+V. Você tem que segurar a tecla Shift. Vou tirar aqui o erro que estava acontecendo. Eu tenho que pressionar Ctrl+Shift. Se você clicar com o botão direito do mouse, você vai ver lá que colar sem a formatação do Word é Ctrl+Shift+V. Se eu colocar Ctrl+Shift+V no teclado ou aqui pelo menu, eu não vou ter mais aquele problema de alinhamento. Vou salvar aqui as mudanças. Vou aqui fazer uma pré-visualização. Observe, ó, tudo alinhado. É que a maioria das vezes a gente monta a questão e nem pré-visualiza. A gente já vai para produzir outra questão, vai produzir outra questão, e o que ocorre? Ocorre algumas dessas questões vai ter essa quebra porque eu esqueci o Ctrl+Shift+V na hora de colar do Word para o Moodle. Se eu estiver digitando a questão, não vai ter problema nenhum. Mas como a maioria das vezes a gente coloca Ctrl+Shift+V, Ctrl+V, ele vai a alguns códigos do Word lá, ou do PDF, e ele acaba atrapalhando aí a nossa questão. Tá, o que mais aqui eu precisaria falar para vocês? Outra coisa, na hora de elaborar a questão, então a gente coloca lá, essa questão da FUVEST, número tal, questão do ENAD, número tal. Bem, a hora que eu montar o questionário, de uma atividade, de uma prova, o aluno pega a primeira questão. O que você acha que ele faz quando ele pega a primeira questão? Primeira coisa, ele copia, cola e manda para o Google para ver se tem na internet. Então, primeira coisa, se você pegou questão da internet para colocar dentro do Moodle, prato cheio para o aluno, porque é a primeira coisa que ele faz. Segunda coisa que ele faz, se ele não conseguir encontrar lá no Google, ele pega aquela questão que ele já copiou lá do Moodle e vai colocar lá no WhatsApp do grupo da sala para ver se alguém já resolveu aquela questão. Terceira coisa que ele faz, se não está no Google, se não está no WhatsApp, aí ele vai ler a questão para ver se ele sabe resolver a questão. Então, isso é sempre o procedimento que esses alunos fazem. Aqui, depois, na hora que eu for montar o questionário, eu vou mostrar para vocês, porque eu separei aqui exercícios e teoria.
Porque na hora de eu montar o questionário, por exemplo, se eu quiser pegar aqui o questionário do primeiro bimestre, eu quero 5 questões dessa 12, o Moodle vai sortear 5 questões quaisquer dessas 12 que eu deixei aqui nesse bimestre. Se eu colocar lá segundo bimestre, ele vai sortear 5, se eu pedir um questionário com 5, ele vai sortear 5 dessas 20 aqui. Mas eu posso começar a preparar conteúdos de prova e atividade com alguns detalhes a mais. Por exemplo, eu vou dar uma prova, uma atividade aqui referente ao segundo bimestre, onde eu quero que o Moodle me escolha 3 exercícios e 2 questões teóricas. E aí todos os alunos vão ter 2 questões teóricas e 3 exercícios. Se eu coloco aqui para ele sortear 5 questões quaisquer desse lote todo, o que vai acontecer? Pode ter alunos que só peguem exercício, pode ter alunos que só peguem teoria. Então, por isso que eu faço essas subcategorias aqui. Deixa eu te mostrar um outro que eu faço também. Deixa eu carregar. Badaró, tem um comentário aí no chat. Opa, tá, não estou... Professor Roberto. Ah, tá. Tá, já vou mostrar. Agora, tá legal. Posso mostrar. Deixa eu só abrir aqui uma página aqui de um curso. Então, o Roberto quer colocar uma imagem. Essa imagem pode ser uma tabela do Word, qualquer imagem, qualquer tipo de imagem. Então, vou criar... Então, olha, aqui nesse caso, eu já coloco aqui o título da minha questão, para eu saber o que significa cada uma das questões, sem eu precisar ficar pré-visualizando. Esse nome da questão não aparece para o aluno, é apenas para o professor. Então, eu vou aqui criar uma nova questão aí para o Roberto. Aí vou colocar uma questão tipo numérica, que vai mais rápido. Adicionar. Vou chamar aqui questão com imagem. Questão com imagem. Eu devo ter essa imagem colocada, ou copiada, ou colada em alguma pasta, para eu poder colocar essa imagem aqui dentro. Então, vou pegar aqui no Google, vamos lá. Aqui eu posso pegar já o arquivo pronto, ou eu posso usar a ferramenta de captura, onde eu recorto aqui a imagem que eu quero. Eu vou salvar essa imagem. E agora eu volto aqui para a disciplina. Aqui, ó, onde eu vou inserir a imagem. Então, eu clico aqui em inserção da imagem. Aqui eu tenho que colocar a URL ou navegar aqui nos repositórios. Eu clico navegar nos repositórios, vou escolher um arquivo, vou vir aqui em imagens, pegar aqui o mapa que eu recortei e envio. Aqui ele dá o tamanho, que vai aparecer esse mapa para o aluno. Aqui o cuidado só para você não ter imagens acima de 500 pixels, porque aí fica distorcido no monitor do aluno. Se o aluno não tiver um monitor de 1K ou 4K, vai ficar distorcido. Então, aqui é o tamanho que eu deixo. Coloco aqui que não preciso de descrição, salvo a imagem. Então, aqui
tá a imagem para o aluno, então eu posso aí colocar a questão, só que eu coloquei quantos estados tem a região sul. Aqui eu vou colocar minha resposta numérica é 3, não vou colocar margem de erro, e ela vale 100% dessa questão. Então, vou salvar. Vou pré-visualizar agora. Então, essa aqui é a questão que veio para o aluno. O gráfico, a imagem, o que você colou lá para o aluno, e aqui o que ele tem que responder. Vou responder errado, vou enviar e finalizar, ele fala que está errado a questão, que a resposta correta seria 3 para esse caso. Era isso, Roberto, que você queria? Fátima, as fórmulas aí, dependendo que grau que você vai ter nessas fórmulas, eu também copiaria e colaria como imagem, eu colaria como imagem. Às vezes, se a fórmula tem só potência, só tem índice, isso dá para a gente fazer de uma forma diferente. Bom, vamos ver se vou colocar uma questão aqui, ver se atende. Deixa eu só sair. Fátima, eu já vou te mostrar, deixa eu só apagar isso aqui para não bagunçar, isso aqui é tudo material de aula, eu não quero que bagunce. Então, só para mostrar para vocês aqui como eu defini categorias. Então, aqui eu coloquei lá, primeiro bimestre. Eu posso escolher aqui, lá no meu questionário, que ele pegue 10 questões desse primeiro bimestre. Aqui eu tenho essas subcategorias aqui dentro do primeiro bimestre. E eu posso também, ao invés de falar 10 questões qualquer do primeiro bimestre, eu posso falar assim, não, eu quero uma questão de funções do administrador do estoque, uma questão de política, uma questão de princípio, uma questão de retorno, e dentro desse número de questões que eu tenho aqui dentro, ele vai sortear uma questão para o aluno. Ou seja, se você multiplicar esses números de questões que eu tenho em cada item, você tem aí um número de combinações de prova ou de atividade diferente que eu posso aplicar para um aluno. Ou seja, praticamente zero a possibilidade de 2 alunos terem o mesmo questionário, a mesma prova nesse caso. Vou mostrar, então, como a gente pode colocar lá índices ou expoente para montar uma questão. Deixa eu pegar uma outra disciplina, para não bagunçar muito aqui o meu papel. Vou pegar essa aqui. Eu vou entrar lá em questionário de novo. Vou mostrar para vocês aqui como eu posso, diante de uma questão, gerar um monte de várias novas questões para esse aluno. Então, eu vou pegar aqui uma questão do tipo falso verdadeiro. Então, vou colocar aqui ácido sulfúrico. É o nome da minha questão, que só vai aparecer para mim. Então, eu coloco lá, a molécula de H2, como que eu coloquei esse 2, esse 4 aqui de índices? Então, eu venho aqui, clico nessa setinha para baixo, eu seleciono esse número aqui. Se eu quero como expoente, eu coloco lá, ele vai me mostrar como expoente. Se eu quero como índice, eu seleciono, clico aqui embaixo, vamos lá, selecionei, clico aqui, ele coloca como índice. Aí, eu tenho aqui, deixa eu ver, eu tenho alguns símbolos. Não. Nessa versão aqui eu não tenho símbolos. Tem algumas versões que eu tenho alguns símbolos matemáticos, mas
Normalmente, aí, Fátima, você perguntou de como que eu faço em questões matemáticas, eu copio e a fórmula como se fosse uma imagem, à medida que eu não consigo escrever a fórmula aqui, quando ela começa a usar muitas letras gregas, ou eu copio e colo do Word e a letra grega vem junto, aí não tem problema. Então, vamos lá. A molécula de H2O tem... A molécula H2SO4 tem 2 átomos de hidrogênio. Então, eu coloquei essa questão, uma resposta é verdadeiro, então vou mudar aqui para verdadeiro, vou salvar essa questão. Agora, dessa mesma questão, eu vou gerar outras questões. Então, vou aqui duplicar essa questão. Então, vou chamar aquela primeira lá, a base, aqui vou chamar ácido sulfúrico do enxofre. Então, vou colocar aqui, tem um átomo de enxofre. Tem um átomo de enxofre, a resposta é verdadeira, vou salvar. Então, aqui a primeira falava de hidrogênio, aqui de enxofre, aqui eu vou colocar de oxigênio, vou duplicar, vou colocar que essa minha nova questão é oxigênio, então vou colocar aqui 4 átomos de oxigênio. Bem, essas três questões são praticamente parecidas. Eu não vou deixar ela numa mesma categoria, porque se eu deixar aqui, o aluno pode pegar essa mesma questão 2 vezes, 3 vezes, e ela é praticamente igual. Se o aluno sabe o conceito, ele consegue resolver isso aqui. Então, como que eu posso fazer? Eu posso pegar, vir aqui em categoria. Então, eu estava lá no primeiro bimestre, vou criar uma categoria aqui chamada ácido. Vou adicionar essa categoria. Então, eu tenho uma nova categoria chamada ácido. Vou pegar aquelas 3 questões, vou pegar aqui essas 3 questões aqui, e vou mover essas questões para essa categoria ácido que eu tenho aqui dentro do meu bimestre. Vou mover. Na hora de eu montar a minha prova, na hora que eu for montar o meu questionário, eu posso selecionar uma questão daqui e outra daqui. Ou seja, dessas 3 questões que eu gerei, para esse aluno só vai cair uma delas, eu deixando ela com uma categoria à parte. Deixa eu voltar lá. Eu posso ainda criar mais questões em cima dessa aqui. Deixa eu somente copiar o texto, para eu não ter que ficar perdendo muito tempo com digitação. Eu posso aqui criar uma questão. Do tipo alternativas. Então, vou criar uma nova questão de múltipla escolha. Então, vou chamar aqui ácido múltipla. Está difícil aqui. Ácido múltipla. E aqui eu vou colocar aqui afirmativas. Então, primeira afirmativa. Molécula de H2SO4 é de hidrogênio. Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. Afirmativa 2. Vou colocar um átomo
de enxofre. Vou colocar aqui uma terceira afirmativa. Quatro átomos de oxigênio. Não vou colocar as letrinhas, que só me atrapalham. Aqui eu não preciso misturar as opções. Eu não vou precisar misturar essas opções. Não tenho porquê. Eu vou colocar aqui apenas afirmativa 1. Aqui eu vou colocar apenas afirmativa 2. Aqui eu vou colocar apenas afirmativa 3. Aqui eu vou colocar afirmativas 1 e 2. Aqui eu vou colocar afirmativas 1 e 3. Agora eu vou adicionar mais escolhas. Eu vou adicionar mais escolhas. Vou aqui apenas afirmativas. Faltou 2 e 3. Afirmativas 2 e 3. Todas afirmativas. Está faltando uma. Ah, faltou 1 e 2, 2 e 3, faltou 1 e 3. Afirmativas 1 e 3. Aqui eu vou colocar todas afirmativas. E aqui embaixo, nenhuma das alternativas. Vou salvar. Ah, eu tenho que definir qual que é a questão que está correta. Então, todas afirmativas corretas. Então, é essa aqui. 100% nela. Ah, Badaró, não precisava ser a primeira escolha? Para termos de relatórios que a gente tem no Moodle, é interessante a primeira escolha ser a 100% para questões gráficas, tudo. Mas se você não for usar esses recursos de relatórios gráficos, você pode colocar qualquer uma delas como 100%. Então, vou salvar, vou visualizar agora como ela ficou. Então, ela ficou assim, ó, as afirmativas, a mesma questão, que eu fiz 3 questões falso e verdadeiro, posso colocar uma delas, uma questão apenas, contendo os três conteúdos. E aí eu posso ver aqui qual que é a resposta correta, ele vai me preencher aqui com a resposta correta. Um outro legal que você pode fazer também, usando a mesma questão, e veja, deixa eu fechar aqui o preview, e veja, eu estou dentro dessa categoria chamada ácido, e dessas questões aqui, que elas são todas parecidas, eu vou sortear apenas uma delas para o aluno fazer na avaliação dele. Mas eu estou usando a mesma questão com vários tipos diferentes de chamada. Vou fazer aqui uma associação. Aqui na associativa. Então, vou chamar aqui de ácido associa. E aqui eu vou colocar a molécula de H2SO4. Então, aqui eu vou colocar aqui como subscrito, como índice, aqui também como índice. Volta ao normal.
Tem. A molécula de H2SO4 tem. Agora eu vou colocar as minhas associações. Então, que vou colocar? Tem quantos átomos de? Quantos átomos de? Que eu vou colocar oxigênio. Aqui eu vou colocar hidrogênio. Aqui eu vou colocar enxofre. Então, oxigênio tem 4, hidrogênio tem 2, enxofre tem 1. Essas são as respostas corretas. Só que, se o aluno souber duas delas, a terceira ele mata por dedução. Então, eu vou colocar aqui mais alguns itens em branco. Então, além de 4, 2 e 1, eu vou colocar uma resposta aqui que não existe, 3, para você ver como que fica. Vou salvar. Então, agora aqui eu vou visualizar essa questão. Então, a molécula de H2SO4 tem quantos átomos? Oxigênio, vou abrir aqui o escolha, tem aqui 1, 2, 3, 4. Vamos supor que eu saiba aqui que a resposta correta é 4. Enxofre, eu sei também que tem um átomo. E hidrogênio? Hidrogênio pode ter 3 ou 2. Então, você não deixa aqui por dedução ele matar essa questão. E o lance legal aqui, na questão associativa, é que ele te dá a questão parcialmente correta. Então, vamos supor aqui que eu tenha colocado 3 átomos de hidrogênio. Vou finalizar em enviar. Então, ele me deu aqui 2 alternativas estava correta, uma delas não. Então, essa minha questão ficou com 66% de acerto dela. Se ela valia 1 ponto, então ficou com 0,66. Badadão, Pois tudo não. bem? Aí tem vários exemplos de questões. Eu não sei se você poderia mostrar uma questão tipo ensaio, que talvez ela seja interessante para o pessoal que trabalha na área de humanidades, direito, psicologia, pedagogia, que dá para colocar texto, né? O aluno não precisa enviar um arquivo. O aluno digita diretamente no próprio documento. Ou, se quiser, digita e ainda pode enviar um arquivo. Então, mas aí é de autocorreção? Não, Então, aí o professor tem que fazer tem a que, correção. então, e a minha ideia, Rodrigo, a minha ideia hoje, pelo menos hoje, era de apresentar questões de autocorreção. Tá ok. De autocorreção, porque isso aqui foi só de questão, para desmembrar uma questão, como que eu posso ter várias opções de desmembrar uma questão para deixar vários tipos de uma questão para os alunos, né? E agora, a minha ideia era de mostrar algumas coisas, por exemplo, principalmente para a resposta a questões numéricas para o pessoal de exatas, e que algumas coisas que você faz no dia a dia, quando você fazia na presencial. Por exemplo, uma questão meio certa. Como que eu considero, quando você corrigia manualmente uma questão, você fala, não, essa aqui o aluno não acertou, mas eu vou dar meio certo para ele. Como que você procede nesse caso? Então, eu queria mostrar alguma coisa nesse sentido. Tá ótimo. Tá? E depois para montar a montagem do questionário também. Então, deixa eu montar mais um tipo de questão. Vou colocar aqui dentro dessa categoria mesmo. Vou chamar de percentual. Então, peço lá para ele, calcule 2 dividido por 3. E aqui eu vou colocar a minha resposta. Eu vou colocar aqui 0,66. Como a resposta correta, ela vale 100%. Mas o aluno pode digitar 0,67, ele pode estar arredondando. Então, calcule, colocar aqui arredondando para
2 casas decimais. E o aluno não coloca 0,66, ele vai colocar 0,67, que é o correto arredondando. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na margem de erro e colocar 0,01, ou seja, se o aluno digitou 0,66, 0,65 ou 0,67, ele vai considerar como correta essa questão. Então, ele vai dar como questão correta. E a margem de erro aqui é sempre para mais ou para menos, e nem sempre o 0,1, né? Eu tenho questões lá que envolvem uma série de cálculo, quando chegar lá no final, se ele não arredondou, vai dar uma diferença aqui de 0,05. Então, é uma forma de você colocar uma questão, que para o aluno, vou salvar aqui, vamos pré-visualizar o que vai acontecer lá com o aluno quando ele pré-visualizar. Se ele não sabe, para ele chutar e acertar, a probabilidade é mínima. Se você coloca uma questão que tem uma resposta numérica com alternativa, ainda ele tem a chance de chutar a resposta correta. Nesse caso, se ele não sabe resolver, dificilmente ele vai acertar essa questão. Aí você tem uma outra maneira também de, por exemplo, vou pegar trabalhar em cima dessa mesma questão, e o aluno, ele não respondeu 0,66 como eu queria. Ele colocou lá 67%. Então, eu vou deixar aqui uma margem de erro 1, e ele colocou lá com percentual. Então, eu vou colocar aqui, se ele digitar 66, né, para mais ou menos 1, se ele colocar lá em percentual a resposta, o Moodle também vai considerar como questão correta. Então, algumas questões que a gente desenvolve, pode ter mais do que uma resposta correta. E aí a gente vai dar 100% para elas também. Da mesma forma que eu estou fazendo aqui na numérica, se você tem uma questão onde o aluno pode optar por mais de uma resposta e essa resposta for correta, você pode fazer isso que eu estou colocando, mais de uma resposta com 100%. Ou seja, se ele colocou isso, ou ele colocou isso aqui, o Moodle vai dar como correto para ele. Um outro caso também, por exemplo, vamos supor que na hora que ele calculou, ele me calculou aqui com menos 0,66. Minha margem de erro é 0,1, só que ele colocou o sinal negativo, como muitas vezes a gente faz lá. O aluno errou só o sinal. O que você faz? Vou dar meio certo para ele. Então, vou colocar aqui 50%, que é uma questão meio certo, caso ele erre aí, no caso dos meus critérios, ele errando o sinal, eu vou dar, por exemplo, meio certo na questão para ele. Então, vou vir aqui só para a gente ver como que ficaria uma pré-visualização. Eu vou colocar aqui menos 0,66, vou enviar, ele vai colocar que a resposta correta era positivo, e aqui eu tenho uma questão parcialmente correta, que vai ser proporcional ao que o aluno fez. Eu teria aqui também um outro tipo de questão, não sei se vai dar, acho que dá tempo. Vou mostrar um outro tipo de questão, onde você tem várias questões que você queira que o aluno coloque como correta. Isso aqui é múltipla escolha, adicionar. Legal. Região Sul. Região Sul. Quais estados são da região Sul? Quais estados estão da região Sul? Agora, você não tem apenas uma resposta correta. Você vai ter mais do que uma. Então, você vai ter múltiplas respostas corretas. Vou tirar aqui esse ABC. Então, vou colocar aqui Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Só que
se o aluno optar por Rio Grande do Sul, ele vai ter 33% de acerto nessa questão. Se ele colocar aqui Paraná, ele vai ter mais 33% de acerto nessa questão. Se ele colocar aqui Santa Catarina, aí ele vai completar os 100% de acerto da questão se ele colocou essas três. E aqui eu vou colocar aqui mais 2. Se eu deixar dessa forma, e o aluno colocar as 5 respostas como correta, o Moodle vai considerar 33, 33, 33, ele acertou 100% da questão. Só que ele colocou não só as 3, mas como 2 erradas aqui. O que você pode fazer nesse caso? Você pode penalizar as questões erradas. Como eu tenho 2 questões erradas, se ele colocar tudo, eu vou colocar que aqui vale menos 50% e aqui menos 50%. Ou seja, se ele preencher todas as respostas como correta, ele vai ter 0 de resultado. Vamos dar uma olhada aqui como fica. Salvar. Pré-visualizar. Quais estados da região sul? Aí o Moodle já coloca para você. Escolha uma ou mais, porque ele sabe, e aqui não é mais círculo, agora é quadrado para você preencher. Se você preenche todas, se o aluno preencher todas, o que vai ocorrer? Ele vai ser penalizado em 100%, ele acertou 100%, e aí ele vai estar com a questão zerada. Ou se ele, por exemplo, colocou lá dessa forma, ele vai ter lá 100% que ele acertou, menos 50% dessa aqui que está errada, ele vai ter a questão meio certa. Ou seja, ele vai ter uma nota parcial em relação ao que ele colocou aqui como resultado. Sua resposta está parcialmente correta, as respostas corretas são essas, essas e essas aqui. Deixa eu voltar aqui. Bem, eu acho que de respostas, de questões com respostas automáticas, tem outras de arrastar, tem mais uma série dentro do Moodle aí que a gente pode usar como respostas automáticas. Mas eu queria mostrar para vocês agora como preparar uma atividade, como preparar um simulado, como preparar aí uma prova. Alguém gostaria de mais alguma pergunta aí sobre questões de correção automática? Se você tem lá um banco de questões de uma disciplina lá que você já utilizou, você vai lá naquela questão, naquela disciplina antiga, você vai clicar lá em exportar, você vai colocar lá que é formato Moodle XML e vai escolher a categoria. Se são todas, você clica lá em todas e vai exportar aí a questão para um arquivo. Então, ele exporta a questão por um arquivo, você vai depois na disciplina que você vai lecionar agora nesse semestre, vai clicar lá em importação, formato Moodle XML, e vai pegar aquele arquivo e importar, ou seja, ele vai trazer todo aquele banco de questões que você tinha lá na sua disciplina de um semestre anterior, para essa nova disciplina que você está montando agora. Tudo bem? Vou falar então agora como que a gente pode montar aí uma atividade, uma prova, como que fica.
múltiplas respostas, no simulado RMP. Deixa eu só mudar aqui de disciplina. Vamos supor que você queira aqui montar uma prova ou uma atividade nova. Então, eu vou vir aqui em adicionar uma atividade ou recurso. Você vai escolher questionário, adicionar, nome que vai ser esse questionário. Prova real. Aqui eu posso fazer alguns comentários. E agora vamos falar aqui sobre a parametrização do questionário. Duração. Aqui é importante você colocar quando ele vai começar, quando ele vai terminar, em qual horário que ele começa, qual horário que ele termina. Não adianta você deixar lá aberto com uma semana, etc., porque se você deixar aberto, ele, como bom brasileiro, ele vai fazer no último dia. Então, normalmente, como que eu faço? No caso que a gente está vivenciando agora, eu deixo lá a prova para ele realizar em um único dia, eu abro a 0 hora, termina às 23h59, e eu colocando essas datas e horário, ele vai apresentar para o aluno, lá em próximos eventos, que ele tem uma atividade para realizar. Se eu não coloco data, ele não aparece para o aluno que o aluno tem atividade ou prova para ser realizada. E aqui eu tenho que fazer as minhas delimitações. Então, eu coloco da 0 hora às 23h59. Aí, tempo, também não deixo aberto o tempo, é importante você colocar o tempo. Então, por exemplo, lá, provas, atividades com 10 questões, eu tenho colocado 120 minutos, que dá tempo dele pegar, conversar com os colegas, pesquisar no Google, mandar no WhatsApp, então dá tempo aqui deles fazerem tudo. Aqui eu deixo as atividades abertas são enviadas automaticamente. Se estourar o tempo do aluno, o aluno não perde aquilo que ele fez, é enviado para correção automaticamente. Aqui, em nota importante, se é uma atividade avaliativa, uma tentativa. Se você está em um banco de questões para o aluno ficar exercitando, treinando, fazendo simulado, aí você põe aqui quantas tentativas você quiser deixar ele fazer. Porque se você aumentar aqui o número de tentativas numa prova ou numa atividade onde você não tem um banco de questão muito grande, o que vai ocorrer? Ele faz a primeira, pega os resultados da primeira, na sequência ele já gabarita lá a sua atividade. Então, por isso, você vai aumentar o número de tentativas quando você for utilizar aí exercícios ou simulados onde você não vai levar em conta a avaliação do aluno. Aqui em layout, eu deixo aqui uma pergunta por página, ele vai analisando uma pergunta por página, e eu deixo a navegação dele livre, ou seja, ele pode avançar a questão, voltar a questão, como ele desejar fazer essa questão. Comportamento da questão. Eu quero que as questões sejam sempre misturadas, e o retorno para ele vai ser no final do questionário. Aqui em opções da revisão, eu quero falar, vou deixar para falar com vocês isso aqui no final, que isso aqui é uma das partes mais importantes que a gente tem aqui no questionário. A aparência. A aparência, aqui, quando eu dou essa prova, uma prova usando o Moodle presencialmente, eu coloco aqui para aparecer a imagem do aluno, porque aí, ao passar de micro em micro, eu posso ver se é o aluno que está fazendo aquela prova, aquela atividade, ou se ele está logado em uma atividade de um colega dele, fazendo atividade para outro colega. Número de casas decimais, deixo uma. Aqui também restrições extras nas tentativas. Então, existem questões, existem questionários, existem provas que eu coloco senha. Por exemplo, exame.
No exame, eu coloco senha e divulgo a senha só para quem ficou de exame. Por quê? Porque você tem aluno que é reprovado direto e ele vai querer fazer o exame, ele faz o exame se não tiver senha. Se não tiver senha, ele faz o exame, e ele fazendo o exame, depois ele começa a te questionar por que você deixou ele fazer o exame. E aí, se ele pegou a senha de um colega dele, você vai falar que não foi você que enviou a senha, ele pegou de um outro colega. Se você está fazendo isso presencialmente, você pode ainda colocar aqui o endereço da rede de IP, os IPs do laboratório que você vai estar trabalhando. Então, você tem um proxy lá no seu laboratório, você coloca o endereço, mesmo o aluno sabendo a senha, sendo divulgada a senha, mesmo o aluno podendo fazer em qualquer outro local, se você coloca aqui o proxy, ele só vai poder fazer dentro daquele laboratório que você está aplicando aquela prova. Aqui em feedback, aqui aquelas mensagens, se o aluno acertou mais de 70%, eu coloco lá, parabéns, muito bem, excelente. Se ele acertou menos, eu coloco estude mais. E aí eu posso até adicionar outros campos para feedback aqui, deixar vários ranges. Eu posso deixar aqui vários ranges de 0 a 50, de 50 a 60, 60 a 70, e aqui o que é a mensagem que eu vou mandar lá para o aluno. Então, eu coloquei aqui os parâmetros, eu só não coloquei as opções de revisão, que é o mais importante, mas eu quero só mostrar para vocês como monta o questionário, depois a gente vai falar sobre as opções de revisão. Então, eu vou clicar aqui, salvar e mostrar, o Moodle vai informar que não tem nenhuma questão, eu vou agora editar o questionário. Então, agora sim, eu vou começar a montar a prova, a atividade para esse aluno. Eu vou vir aqui em adicionar, questão aleatória. Então, aquilo que eu falei para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho um bimestre, eu tenho essa pancada de questões. Eu podia pegar aqui, colocar primeiro bimestre, incluir as subcategorias, colocar aqui eu quero 10 questões, e ele já me montaria já o questionário com essas 10 questões aleatórias desse mundaréu de questão que eu tenho dentro desse bimestre. Mas eu posso fazer diferente também. Se eu quero deixar uma prova, uma atividade mais qualificada, então eu posso pegar aqui. De funções do administrador, tem 8 questões, eu quero só uma, aí eu adiciono. Depois eu venho aqui adicionar uma nova questão aleatória. Agora eu vou pegar aqui retorno e giro de capital, tem 8, eu quero uma questão só, adiciono. Não tem subcategoria, por isso eu nem cliquei. Aqui uma questão aleatória, de grau de atendimento, adiciono. Aqui uma questão aleatória, de introdução, adiciono. Depois adiciono uma questão aleatória, de média ponderada móvel. Vamos supor que eu só tenha 5 questões aqui nessa minha prova, nessa minha atividade. Uma coisa que você vai ver no YouTube, lá, se você pesquisar, e muita gente fala errado, é em relação a isso aqui, ó. Tá vendo esses números aqui? Não é que a sua avaliação vale 5. Sua avaliação, a nota vale 10. Mas isso aqui são os pesos de cada questão. Se todas as questões têm o mesmo peso, você pode deixar aqui tudo com 1. Ah, Badara, se eu colocar tudo 2, não vai mudar em nada, não vai mudar em nada. Porque o pessoal pensa que aqui vale 2 pontos, 2, 4, 6, 8, 10. 10 total da avaliação. Não preciso mexer em nada, a não ser que eu queira alterar o peso de alguma questão. Por exemplo, vamos supor que essa questão de retorno e giro de capital, eu quero que valha o dobro do peso das demais questões. Então, o que vai acontecer aqui? Vou eliminar uma questão aqui. Vou deixar só com 4. Vou tirar uma questão que deixa só com 4. Se eu não tivesse colocado aqui peso 2, cada uma delas valeria 25%, 2,5 pontos cada uma delas. Como eu coloquei essa aqui valendo 2, o que vai acontecer? Essa questão vai valer 4 pontos na avaliação do aluno, essa aqui vai valer 2, essa aqui vai valer 2, essa vai valer 2.
Ou seja, ele ponderou, ele fez uma ponderação com pesos diferentes para cada tipo de questão. Mas isso aqui é só para você saber, deixa eu voltar aqui para para você saber que isso aqui é peso de cada questão e não é o total de avaliação. Não é que a sua atividade, a sua prova vai valer 4. Ela vai valer essa nota máxima que está aqui, e aqui a distribuição de pesos para essas questões que nós temos aqui. Deixa eu te mostrar um questionário já realizado para falar para vocês sobre as opções de revisão, que é um negócio fundamental na hora que a gente monta uma atividade ou prova. Deixa eu pegar aqui de estatística. O Badaró, 5 minutos para a gente... Tá muito bom, mas a gente vai ter que encerrar em 5 minutos. É muito corrido, né? Muita informação, é muito corrido, mas vou finalizar em 5 minutos. Então, aqui, vou pegar essa atividade aqui. Opções de revisão. Se eu deixar isso aqui tudo marcado, após o aluno fazer a atividade dele, ele vai ter todas as respostas, todos os acertos, todas as notas, tudo. E o que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai printar aquilo lá, ele vai colar aquela tela dele e já vai colocar no Zap para todos os colegas deles verem o resultado da questão. Então, se eu tenho um banco de questão, razoável para o número de alunos que eu tenho, eu deixo, depois ele fazer a tentativa, ele ver só a nota e aquele feedback, se ele foi bem ou não. Mais tarde, meia hora mais tarde, ele continua vendo a nota e o feedback. Depois que todo mundo terminou o questionário, aí eu dou vista em tudo. Eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui o que ocorre aqui nessas vistas. Vamos supor aqui que eu coloque apenas para ele ver a nota, depois que todo mundo terminou. Para ele ver a nota, vai aparecer assim, ó, para ele, se ele entrar de novo na atividade. Sua nota foi 6, você fez a atividade nesse horário, terminou nesse horário, e a revisão não é permitida. Agora, se eu colocar aqui, além da nota, se eu colocar aqui o feedback para ele, como que vai aparecer? Vai aparecer para ele a nota dele e o feedback vai aparecer aqui, ó, muito bom, mas a revisão não é permitida. Se eu coloco aqui a tentativa, vou colocar aqui a tentativa sem a resposta correta. Se eu colocar dessa forma, vai aparecer assim, e ele pode clicar na revisão. Ele clicando na revisão, vai aparecer a questão, mas não aparece ainda qual é a questão correta para ele. Se eu colocar aqui os acertos e erros e o feedback e a resposta correta, então ele vai aparecer aqui os acertos, os erros, e depois qual que é a resposta correta, e se uma questão tem feedback, então aqui ele vai até mostrar para o aluno como o aluno devia ter resolvido essa questão. E vamos supor, então aqui eu mostrei tudo, aqui eu só libero tudo depois que eu sei que todos os alunos fizeram, que eu não vou ter problema nenhum, aí eu libero aqui todas as respostas. Aqui eu não coloco, ao terminar, eu não coloco aqui os resultados. Outra coisa que você, professor, não deve fazer, vamos supor que você vai dar uma atividade ou uma prova com 10 questões para os seus alunos, seu banco de dados só tem 10 questões. Não deixe ele ver a nota, antes de todo mundo terminar. Porque se ele gabaritar aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é printar todas as questões que ele gabaritou e vai colocar no WhatsApp, todo mundo vai gabaritar a partir daí. Então, se você não tem o número de questões expressiva, não mostra a nota aqui, só mostra a nota depois que terminar, a hora que encerrar, a hora que todo mundo terminar o questionário. Para finalizar, eu quero mostrar, por exemplo, no caso que
os alunos fizeram a atividade, a prova, está aqui os resultados das questões, e você, ao revisar uma questão, você viu aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma resposta. Aqui, por exemplo, essa questão, vamos supor que você colocou a resposta errada, você aplicou a prova, aplicou a atividade, aqui não era 2, era 12. Então, você vem aqui, edita a questão, você vai editar a questão, a sua resposta correta não é 2, é 12. Você vai salvar essa questão com a resposta correta, você vai terminar a revisão desse aluno, você termina a revisão, você vai clicar aqui, terminar a revisão, e aí, ao clicar aqui novamente, eu vou fazer o seguinte, vou simular uma reavaliação completa. Por quê? Ele vai pegar aquela questão que eu tinha colocado errado e vai procurar qual aluno que tem aquela questão e alterar a nota dele. Então, aqui ele mostra, ó, esse aluno estava com 10, baixou para 9, esse aqui tinha 3, subiu para 4, então ele me mostra aqui quais alunos teve a sua nota alterada, porque teve aquela questão dentro da prova dele, do questionário dele. Aí eu peço para reavaliar tudo, já para ele finalizar, e aqui eu tenho já terminado a reavaliação e as notas que foram alteradas devido a um erro que eu montei a questão e só vi depois que terminei tudo. Isso dá para fazer em questão numérica, questão de múltipla escolha, questão associativa não dá para fazer isso, a revisão. Aí você tem que anular a questão, não tem como fazer isso daí. Ok, Badaló. É isso aí, né? Vamos fechar. Só, né? Imagina vocês aí ficar vendo isso daí, né? Um sono da pega. Parabéns, viu? Mas é só para mais para ter uma ideia de recursos que você pode ter. Se não foi ensinamento, né? A gente precisaria montar a videoaula. Eu desejo um recurso assim, assado, a gente monta videoaula específico para aquele recurso. É mais para ter uma visão global do que o professor pode fazer em relação ao seu banco de questões, ao seu questionário, e isso aí facilita muito. A hora que você monta isso daí, por exemplo, eu já não corrijo prova há muitos anos, porque eu tenho montado questão desde 2007 para cá, eu só tenho aumentado meus bancos de questões, isso daí dava trabalho no início, agora é uma moleza para a gente. Pessoal, agradeço a presença de todos. Uma salva de palmas aí para o professor Badaló. Libras aí. Obrigado. Parabéns, Badaló, aí pela. Obrigado a todos. Desculpe. Muito bom. Por gentileza. Obrigada, Badaló. Por gentileza, o link desse vídeo está onde? Esse vídeo nós vamos pegar todos os vídeos dessa semana de inovação acadêmica, né? Vamos fazer um e-mail geral para salvar, mandar para vocês e colocar também na sala dos professores lá do Moodle, tá? Perfeito. Obrigadão. Uma sugestão, Rodrigo. Uma sugestão. Essa aula e a anterior, principalmente essa, que é para mexer no Moodle, eu poderia agilizar mais? Nós temos que preparar as páginas para segunda-feira. Não, com certeza. A gente vou ver amanhã. Hoje o Google deve estar processando os links. Eu vou ver o que a gente já consegue divulgar amanhã. Tá? O link do certificado já está no chat, pessoal. É só clicar lá para vocês poderem ter o certificado depois. Tá ok? Obrigado, Badaló. Boa noite, Rodrigo. Obrigado pela live. Para os certificados, Rodrigo, como é que fica mesmo? Você depois dá uns links para a gente, os certificados dessas... Oi, Rodrigo. O certificado a gente vai estar emitindo na semana que vem. A Prograde vai trazer um link também. Os links dos vídeos, esses dois do Moodle, a gente vai tentar agilizar aí para vocês. Tá bom. Ok? Ok, boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu. Até mais a todos. Boa noite, professores. Boa noite, obrigada, Badaló. Nada, valeu. Tchau. Obrigado, boa noite.
Boa noite, obrigado, Balaró. Valeu, foi ótimo, Léo. Valeu.